A sirene chamou às 2h41 da madrugada, quando quase toda a cidade de Santa Aurora dormia com a TV ligada no volume baixo, vizinhos que não se falam dividindo a mesma parede, e o vento empurrando sacolas vazias pelas calçadas. Não era uma noite especial. Era terça-feira. Chuva fina, dessas que não lavam nada, só acrescentam um peso a mais no ar. Mas havia um cheiro estranho na cidade. Um cheiro de coisa que não deveria estar queimando. A primeira pessoa a perceber foi um morador da rua de trás. Ele ouviu um estampido, algo curto, abafado, como um armário grande derrubado no chão. Depois, silêncio. Depois, mais 2. Ele abriu a janela e viu fumaça baixa, densa, se arrastando pelo chão como névoa, saindo pelas frestas do depósito Santa Aurora, um galpão antigo, com estrutura de ferro que nunca mais foi vistoriada desde 2009. Um lugar que todo mundo sabia que existia, mas ninguém lembrava para quê. O chamado entrou na central assim. Possível princípio de incêndio. Odor químico. Ruído interno. Possível vítima. Criança. Não havia detalhes. Não havia confirmação. Só uma frase curta. Possível criança. Essa é a frase que faz a respiração mudar dentro do caminhão. Marcos não era novo na corporação. Já tinha visto apartamentos desabarem, cozinhas explodirem, carros esmagados em viadutos. Já tinha carregado corpos e já tinha carregado vivos. E ele sabia que, quando o rádio fala possível criança, não é um aviso. É um comando silencioso. No caminhão, ninguém conversa. É o momento em que cada um coloca a própria cabeça no lugar certo. Marcos checou a máscara. Checou o cilindro. Checou o fecho da fivela da farda. Tudo automático. O corpo sabe antes do pensamento. Enquanto isso, a cidade passava pela janela como um filme que ninguém dirigiu. Ruas vazias, luzes de poste amareladas, prédios escuros. Uma cidade que dorme sem saber que acordará diferente. O depósito apareceu na curva da rua como um animal ferido. Fumaça saindo pelas telhas. Janelas negras, sem reflexo. E um silêncio estranho demais. Não havia chamas dançando para fora. Não havia fogo visível. Mas o ar tremia. E quem trabalha com fogo sabe. Quando o ar treme antes da chama aparecer, tem algo esperando para romper. Marcos desceu primeiro. O chão estava úmido. A água acumulada formava pequenos rios ao redor da guia. O cheiro era químico, pesado, doce no começo, ácido em segundos. Um cheiro que fica preso no nariz mesmo depois de lavar o rosto. Ele olhou para o prédio e viu a porta do fundo aberta. Não arrombada. Não forçada. Apenas aberta. Como se alguém tivesse saído correndo. Ou como se alguém tivesse entrado. O narrador que sou não inventa metáforas aqui. Eu só descrevo o que foi visto. E foi isso. Uma porta aberta, fumaça baixa, luzes apagadas, silêncio. E, no meio da rua, um ursinho de pelúcia. Caído. Molhado de chuva. Com metade da cabeça suja de fuligem. Ele não deveria estar ali. Não combina com um depósito. Não combina com nada naquele cenário. Marcos se ajoelhou e o pegou. Sabe quando um objeto pesa mais do que ele realmente pesa? Quando ele carrega a história junto. O ursinho estava quente. Não quente de fogo. Quente de corpo. Alguém o segurou há pouco tempo. Marcos olhou para o prédio novamente. E soube. Não pelo rádio. Não pela lógica. Mas pelo instinto que bombeiros desenvolvem, aquele que ninguém explica e ninguém estuda. Havia alguém lá dentro. E esse alguém era pequeno. Ele apenas fez um sinal com a cabeça. Todos sabiam o que significava. Entrada. Sem discussão. Era hora de atravessar. O silêncio que veio antes da sirene agora tinha um nome. 2h46. O time se organizou diante do portão lateral do depósito. Não houve pressa brusca, não houve correria. Há uma diferença enorme entre urgência e desespero, e bombeiros treinam justamente para saber a linha que separa uma da outra.
Marcos sabia que atravessar o portão correndo poderia significar perder ar, perder coordenação, perder vida. Ele colocou o ursinho dentro de um dos bolsos do casaco térmico. Não era técnica, não era manual. Era humano. O chefe da equipe, Vasconcelos, levantou a mão e falou baixo, mas firme. Entrada controlada. Linha de ataque primária. 2 à frente. Ventilação, só se eu ordenar. Nada de frases de filme. Nada de heroísmo performático. É trabalho. E trabalho exige clareza. A porta aberta dava para um corredor longo, sem iluminação ativa. O depósito não tinha janelas laterais, apenas claraboias no teto, mas ali dentro não havia mais luz alguma além da que vinha das lanternas acopladas aos capacetes. A fumaça não subia, como acontece quando o fogo está ventilado. Ela pairava baixa, pesada, rasteira. Isso era um sinal claro. Combustão química. Materiais armazenados produzindo gases incendiários. Oxigênio ali dentro era moeda rara. E quando o oxigênio acaba, o fogo espera. É isso que faz um depósito explodir de repente. Não é repentino. É o mundo respirando ao contrário. Marcos e Rocha entraram primeiro, cada um com a mangueira apoiada na dobra do braço. As paredes eram metálicas, soltando gotas escurecidas que desciam devagar, como velas derretendo. Havia caixas empilhadas até o teto, papelão, tecido, suprimentos diversos. Coisas comuns, mas comuns demais, acumuladas demais, secas demais. E, em algum ponto, algo tinha acendido o fósforo invisível. Dentro do EPR, todo som é íntimo. Você ouve o próprio ar sendo puxado pela máscara. Você ouve sua respiração. Você ouve seu coração batendo no interior da cabeça. É um mundo reduzido a um visor, um jato de água e um objetivo. A cada passo, Marcos marcava com a mão a parede do lado direito. Não por estética, por orientação. Se a visibilidade for perdida, e ela sempre é, a parede é o mapa. O chão estava úmido, não de água, mas de condensação. Quando a fumaça está tão quente que condensa no concreto, significa que o calor não está apenas em cima, ele está por toda parte. O rádio sussurrou. Possível ponto de origem à esquerda da fileira 3. Cuidado com pressão interna. Rocha respondeu com um toque curto na mangueira, gesto combinado. Sem falar. Falar consome ar. E ar é tempo. Quando viraram para a fileira 3, algo mudou. O cheiro. O odor deixou de ser apenas fumaça. Tornou-se algo mais doce. Algo queimada em temperatura muito alta. E então, um som. Não forte. Não óbvio. Um som pequeno, irregular. Como choro. Ou tosse. Ou respiração engasgada. Marcos parou. Ele não pensou. O corpo apenas moveu. Ele desceu, aproximou o ouvido do chão, não para escutar melhor, mas para sentir vibração. Vinha do fundo da fileira. Rocha viu quando a postura de Marcos mudou. É uma coisa silenciosa, imperceptível para quem não conhece. Mas para quem trabalha junto, basta. Ambos sabiam. A vítima estava viva. E estava perto. Marcos avançou, agora mais rápido, mas não correndo. O calor piorou. O ar ficou mais pesado. O fogo não aparecia, mas podia ser sentido, como um animal observando. Quando chegaram ao final da fileira, Marcos viu a origem do som. Uma pequena figura, encolhida atrás de 2 caixas derrubadas. Um menino, cerca de 6 anos, vestido com pijama de urso azul, rosto coberto de fuligem, joelhos abraçados contra o peito, olhos extremamente abertos pela falta de ar, pela confusão, pelo medo. Ele segurava algo contra o peito com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Marcos sabia o que era antes de ver. O ursinho. Ele não o havia deixado cair. Aquele da rua era outro. Significava que ele havia tentado correr. Que alguém havia corrido com ele. Que alguém o deixou cair. Ou que alguém não pôde continuar. O menino olhou para Marcos com uma expressão que não se esquece. Não era pedido de socorro.
Não era desespero. Era a pergunta. A pergunta que toda criança faz quando o mundo ameaça quebrar. Eu ainda estou aqui. Marcos se ajoelhou. Sem brusquidão. Sem pânico. Ele apenas estendeu o braço. Tá tudo bem. Eu tô aqui. O menino não respondeu com palavras. Ele se levantou e caiu direto no peito de Marcos, como se o corpo soubesse que era para isso que ele tinha sobrevivido até ali. Marcos o segurou. O ursinho ficou entre eles. Rocha abriu espaço atrás. O corredor estava ficando mais quente, mais leve, mais instável. O depósito estava respirando para explodir. Era a hora de sair. Mas sair não seria simples. Porque, quando o fogo aguarda, ele aguarda o primeiro sopro de ar fresco. E, ao abrirem a porta da saída, iriam dar exatamente o que ele queria. 2h53. O menino estava no colo de Marcos, leve como uma lembrança, mas pesado como uma responsabilidade que ninguém deseja ter. O ursinho, preso entre eles, parecia respirar junto, como se fosse mais uma pequena vida que precisava atravessar o calor. Rocha fez o sinal para retorno. Marcos confirmou com um toque no ombro. Eles iniciaram o caminho de volta pela mesma rota pela qual entraram, parede à direita, corpo baixo, respiração controlada. O ar no cilindro diminuía de forma constante, mas ainda era seguro. O problema não era o ar dentro da máscara. Era o ar fora. O depósito inteiro vibrava. Não tremeu, vibrou. Quem já esteve dentro de uma estrutura prestes a ceder reconhece essa diferença. É como estar no interior de um peito que prende a respiração antes de tossir sangue. As caixas no alto inclinavam. O metal dilatado fazia ruídos longos, como gemidos que vinham da própria estrutura. A temperatura aumentava mesmo sem as chamas visíveis. O fogo estava se movendo dentro das paredes. Isso é o pior cenário. Não se combate fogo dentro da parede. Ele escolhe quando sair. Eles avançaram até a metade do corredor e, então, o mundo respondeu. Um estalo metálico seco, como uma barra de ferro sendo entortada por mãos invisíveis. Depois outro. Depois outro. Uma sequência, ritmada, crescente. Rocha olhou para cima no exato instante em que um pedaço da treliça superior se soltou. Direita! Ele gritou, desta vez sem cuidado com o ar. Marcos girou o corpo, posicionando o menino entre o peito e braço esquerdo, curvando-se e protegendo como se fosse um casulo. A viga caiu onde ele estava um segundo antes. Impacto surdo, poeira quente, faíscas dançando no ar. Não havia tempo para agradecer a reação. Porque foi aí que o fogo encontrou oxigênio. A treliça que caiu abriu uma passagem para o ar externo. E o ar entrou como avalanche invisível. O fogo se ergueu. Não em labaredas soltas, mas em uma onda, rasteira e rápida, rolando pelo teto como tinta líquida vermelha. Aquela era a explosão secundária que todos temem. Rocha soltou a mangueira inteira para ampliar o fluxo do jato. Marcos puxou o menino mais forte contra si, virando as costas para o fogo. O calor bateu como água fervente em metal frio. Foi um golpe físico, um empurrão. As luzes nas lanternas oscilaram. A fumaça ficou quase sólida, espessa, amarela, tóxica. Rocha tocou o ombro de Marcos e apontou. A rota inicial estava bloqueada. Caixas tombadas. Vigas cruzadas. Chamas tomando o alto. Era impossível voltar por onde vieram. Marcos olhou para o menino. Olhou para o ursinho. Olhou para a rocha. Não precisou falar. Eles sabiam que havia outra saída. Um corredor lateral estreito, que levava a uma porta de carga nos fundos. Mas aquele corredor tinha um problema. Ele passava exatamente pela área onde o material químico estava armazenado. E, se o fogo chegasse lá antes deles, o depósito inteiro viraria uma nuvem incendiária. Sem tempo para cálculos formais. Sem tempo para reunião de estratégia. Marcos fez algo simples. Ele moveu. Com o menino preso ao peito, ajustou o fluxo do ar no EPR, segurou o ursinho com o antebraço e correu dentro da fumaça.
Não uma corrida completa. Corrida de bombeiro, passo firme, bota pesada, respiração medida, tronco baixo. Rocha seguia atrás, cobrindo com jatos curtos, controlados, para conter o fogo, não para apagá-lo. Apagar ali não faria sentido. Não havia mais apagar. Só havia sair. O corredor lateral era estreito. Tão estreito que Marcos teve que virar o corpo para passar. E, ao virar, o menino apertou ainda mais o ursinho. Como se soubesse que aquele gesto era tudo o que podia fazer para existir. Ao fundo, uma porta metálica cinza. Velha. Enferrujada. Trancada com barra horizontal. Rocha tentou levantar a trava. Nada. O metal estava dilatado pelo calor. Preso. Travado. Marcos passou o menino para o braço direito, apoiando como se fosse parte da própria farda, pegou a ferramenta ligando o cinto e, com 2 pancadas, tentou romper o encaixe. A primeira não fez diferença. A segunda arrancou faíscas. O menino tossiu, uma tossida pequena, fraca, curta. Essa tossida valeu mais que qualquer ordem. Marcos levantou a ferramenta, puxou o ar e bateu como quem não devia nada ao mundo. O ferrolho cedeu. A porta abriu. E o ar frio de fora entrou como um soco. Marcos saiu primeiro, carregando o menino. Rocha saiu atrás. Atrás deles. Um som que ninguém esquece. O som de um prédio se rendendo. Não explosão. Não fogo alto. Colapso. Calmo. Inevitável. Final. O depósito Santa Aurora parou de tentar existir. Marcos caiu de joelhos no chão molhado da rua, o menino ainda nos braços. O ursinho ficou entre os dois. Rocha colocou a mão no ombro de Marcos. Não disse nada, porque nada precisava ser dito. O menino ainda respirava. Devagar, curto, mas respirava. E isso bastava. 3h21. O lado de fora do depósito Santa Aurora não parecia um local de resgate. Parecia um pós-temporal. O chão estava coberto de fuligem, pequenos pedaços de papel queimado caíam do céu como neve preta, e a chuva fina tornava tudo pastoso, coalhado, difícil de pisar. O menino ainda estava nos braços de Marcos quando a equipe de paramédicos se aproximou. Nenhum deles perguntou o que tinha acontecido, nem quem era o menino, nem se havia mais alguém lá dentro. Há momentos em que perguntas são ruído. O menino não chorava, nem soluçava, nem falava. Respirava. E isso, naquela madrugada, era o bastante. O paramédico abriu a manta térmica, mas o menino não quis soltar o ursinho. Ele segurava com força, como se aquela pequena pelúcia fosse a única coisa que ainda sabia o nome dele. Deixa ele, Marcos disse, baixo, firme. Só deixa. O paramédico assentiu. Quando alguém fala com aquela voz, você não discute. É a voz de quem voltou de um lugar onde muitos não voltam. Rocha estava de pé ao lado, com as mãos apoiadas nos joelhos, respirando devagar para não sentir o corpo reagir de uma vez. Vasconcelos falava no rádio, confirmando o desabamento total da estrutura, orientando o isolamento, aguardando perícia. Não houve comemoração. Não houve aplauso. Não houve frase de vitória. Em ocorrências assim, quando a vida se mantém por pouco, a comemoração seria quase uma falta de respeito ao que quase se perdeu. 3h48. O fogo restante foi controlado. Não havia mais chamas, só brasa escondida e fumaça cansada. O sol demorava para nascer. E quando começou a nascer, não trouxe cor. Trouxe cinza. O depósito, agora reduzido a uma estrutura torta, parecia um animal morto ainda quente. Um corpo que tentou, por toda a madrugada, não ceder. E cedeu. Marcos estava sentado na calçada. Não por cansaço. Por processo. Depois de sair de um lugar que quase te leva junto, o corpo precisa entender que está vivo. O menino estava na ambulância, recebendo oxigênio. Mas ele olhava pela porta aberta na direção de Marcos. E Marco olhava de volta. Não era um olhar de salvador, nem de gratidão. Era um reconhecimento.
Você esteve lá. Eu também estive. E nós saímos. No chão, caído ao lado de Marcos, estava o primeiro ursinho. Aquele encontrado na rua. O que contou a história sem falar. Marcos olhou para ele por longos segundos. Não pegou. Não guardou. Ele sabia perfeitamente a regra silenciosa que bombeiros aprendem cedo. Nunca leve para casa o que pertence ao incêndio. Nem objeto. Nem culpa. Nem glória. Porque quem leva, não dorme. O menino segurava o outro ursinho. Aquele que atravessou o fogo com ele. A pelagem estava chamuscada. Um olho estava escurecido. Mas estava inteiro. Como ele. 5h04. O sol finalmente encontrou uma forma de atravessar o céu. Ainda cinza. Ainda pesado. Mas luz. Marcos levantou, caminhou até o portão do depósito e observou o que restava da estrutura. Não para lembrar. Não para sentir. Apenas para ver. É importante olhar para o que quase te levou. É assim que se coloca o fim no lugar certo. Ele não disse nada. Ninguém disse. E não havia o que dizer. O narrador que sou, agora, fala a única verdade que ficou. O menino não foi salvo porque alguém foi herói. Ele foi salvo porque alguém não desistiu. E há uma diferença imensa entre essas duas coisas. A sirene chamou aquela noite. E alguém entrou. Não para brilhar. Não para ser lembrado. Mas porque havia vida lá dentro. E vida, quando ainda respira. Mesmo fraca, mesmo pequena, mesmo quase sumindo. Merece ser buscada. Essa é a revelação. Simples. Silenciosa. Humana.